Justiça, Segurança e Cidadania. Com Vilmara Fernandes. E Vilmara, bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia aí os nossos ouvintes. Dados do Observatório de Segurança Pública revelam, e a gente vai revelar para os nossos ouvintes agora, onde há a maior concentração, de casos de furto e roubo a pessoas. Exatamente, Fernanda. As estatísticas do Observatório da Segurança Pública aí, eles apontam que nos 9 primeiros meses deste ano foram registrados aí 9.185 casos de furto e roubo, Roubo quando tem violência e em via pública, O que dá aí mais ou menos uma média de que 34 pessoas, foram vítimas alvo de algum tipo de violência, ou furto ou roubo aí. E eles também nos revelam, quando essa distribuição é feita pelos municípios e também pelos bairros, quais são os bairros aí que são campeões aí de ocorrências, Vale destacar que todos eles ficam na Grande Vitória e, em geral, são locais onde tem uma maior movimentação. E aí nós temos aí, no caso de Vila Velha, Praia da Costa, com 209 casos, centro de Vila Velha, Nós estamos falando de Vila Velha, então Praia da Costa, centro de Vila Velha com 159 e Glória com 124. Então em Vila Velha são 3, Praia da Costa, centro e Glória. Na Serra nós temos Parque Residencial Laranjeiras e Jardim Limoeiro. Em Cariacica, Campo Grande. E em Vitória nós temos Centro, Jardim da Penha, Jardim Camburi e Enseada do Suá. Todos eles aí com mais de 100 casos que foram registrados aí ao longo desses 9 primeiros meses. Vale destacar, Fernanda, que em todo o estado nós tivemos 2.633 situações de furto e 6.552 relativas a roubo neste período, que eu já tinha citado, que foi de janeiro a setembro. As duas situações, elas foram 16,5% menor do que no ano de 2024. Houve uma pequena queda aí. Agora, a gente também trouxe na matéria, Fernanda, que além desses 10 bairros que tiveram o ranqueamento aí com o maior número de furtos e roubos somados aí em todo o Espírito Santo, e como eles estão todos na região metropolitana, aqui de Vitória, a gente também fez um ranqueamento do interior, para ver assim, tirando a região metropolitana, quais são aí, e aí nós estamos falando da região metropolitana, a gente fez a lista dos que têm casos elevados acima de 100 casos, que são os 10 principais. Mas aí na região metropolitana vale explicar que além desses municípios, que é Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, temos Viana, Fundão e Guarapari. Então nós vamos retirar estes municípios aí e vamos analisar o restante do interior. E aí nós temos outros bairros no interior, que é o caso de Cachoeiro, com o centro, que também tem um número elevado de ocorrências, Linhares, com 2 bairros, Centro e Interlagos, São Mateus com Guriri e Centro, Colatina com Centro e Colatina Velha, Marataízes com Barra do Itapemirim, Piúma com Centro de Piúma e Castelo também surgindo aí com Centro de Castelo, São esses são lugares que não figuravam, Pois é. Nas estatísticas. A gente se surpreende quando a gente vai analisar os dados, Mas essa lista toda, para quem quiser conferir, você vai postar daqui a pouquinho, vai estar também na nossa coluna em agazeta.com.br, mas a Fernanda aqui vai postar na CBN, vai chamando para esses dados ali. E vale destacar, Fernanda, também que o perigo é maior, segundo os dados, no período entre as 18 e as 22 horas. Mas há uma faixa aí, por volta das 5 horas da manhã, que também tem ocorrência de muitos casos. Então, assim, é bom ficar atento nesse período de 18 as ruas estão mais desertas, não, Exatamente, gente? Exatamente. Então, é preciso redobrar aí a atenção, nesse caso. Se a gente for considerar esse período aí de janeiro até setembro, nós tivemos aí 3 meses em que com um volume maior de casos, que foi o mês de março, com 1.447 casos, janeiro, que é tradicional, é o início do ano, verão ali, e junho, Então nós temos janeiro, março e junho foram os meses que alcançaram, digamos assim, nos 9 meses, um pico maior, tiveram uma quantidade maior desses aí, onde são locais que as pessoas precisam ter um pouquinho mais de atenção, Fernanda? E de cuidado, Um dado que grita assim, Vilmara, é o centro de Vitória, com 484, ou seja, ele tem o dobro dos outros,
E assim, a gente está falando tanto, falamos disso no aniversário de Vitória, em setembro, né, o mês passado, do projeto de revitalização. É uma pauta que é muito recorrente aqui, os nossos ouvintes, né, falam muito. O próprio prefeito esteve aqui, disse que inclusive não tem nem imóveis à disponibilidade, né, de aluguel e nem para venda, não para fins comerciais, mas para fins residenciais, diante da procura das pessoas voltarem a morar no centro. Tem que acender o sinal deles ali. Né? As pessoas estão sendo assaltadas no centro de Vitória, 484 ocorrências. É aquela situação, né, Fernanda? O centro ele é muito movimentado, principalmente à noite, né? Desculpa, durante o dia. Isso. À noite o movimento cai, então o cenário já fica mais desfavorável a quem transita, né? E a gente tem que considerar também que tem uma movimentação toda típica, como eu te falei aí nos horários, típica de quem está deixando também o local, indo para ônibus, né? Essa hora as pessoas estão mais apressadas saindo do trabalho, transitando com mais pressa, sem nem sempre observar, né? Então, isso pode estar acontecendo lá também, né? Mas é o que você falou, é um alerta que, se você observar, em todos os locais, inclusive no interior, o centro é sempre o que chama atenção, né? Todos eles, o centro, estão quase todos ali, ó, tirando Serra, né, que na verdade a gente pode chamar Parque Residencial de Laranjeiras ali de quase que um centro ali, né, porque é onde tem um movimento maior. Então, assim, em quase Campo Grande também, Cariacica, que é praticamente polos comerciais o centro também, são né? pontos comerciais onde tem um volume maior de pessoas circulando, né, pessoas que estão deixando os seus locais de trabalho também para pegar o ônibus, para retornar para suas casas. Então, assim, é quando ficam mais expostas, né? Mas chama atenção o que você está falando. Alguns bairros, né, se destacam muito pelos números e aí vão precisar de uma atenção extra, né? É isso. E cidades figurando aqui, né, nas estatísticas de interior, que até então não eram expressivos, né? A gente conhece muito bem a situação de Linhares, né? A gente vem noticiando Colatina, bairro muito violento, São um dos de que tem maiores registros de homicídios, né? São Mateus, mas Marataízes, Piúma, Castelo entrarem no ranking também grita, né? Sim, chama atenção. Essas cidades estão pedindo socorro. De uma forma geral, né? Porque a gente tem dados importantes no estado, e nós noticiamos isso no início dessa semana, no final de semana, falando sobre a redução do número de homicídios. Há uma expectativa muito grande aí de que o ano feche aí com uma nova redução histórica, né? Uhum. Considerando que no ano anterior também a gente teve um volume menor de homicídios. Agora, então assim, há um esforço muito concentrado para essa redução de homicídios. Isso faz com que o crime migre. Pode estar ocorrendo isso também, né? Assim, um aumento dos outros casos. Apesar de que, se você analisar no geral, assim, nos dois casos, assim, houve uma pequena redução, assim, individualmente em furtos, em roubo, houve redução nos dois casos, né? Em relação ao mesmo período do ano anterior. Mas ainda assim, a gente ainda tem casos, né, mais elevados. Mas é assim, é aquela situação que você falou, né? Os crimes acabam migrando de um lado para o outro, né? Eles não deixam de ocorrer. É isso. Vilma, obrigada, viu, pela sua participação aqui conosco, hein? Até quarta, Fernanda. Até quarta que vem com mais destaques aqui, a apuração da Vilmara Fernandes.